Cada um de vocês, eu sei que vocês pararam um momentinho para orarem por nós, por nossa chegada, então eu quero muito agradecer a vocês em nome do Ministério de Belo Horizonte, tá bom? Então, para aqueles que não me conhecem, eu sou o Miqueias, sou cristão há 9 anos mais ou menos, sou agora, posso dizer, casado. Casado com uma esposa linda chamada Camila. Ela está ali me observando, anotando todos os meus erros, tá bom? Então depois ela vai chegar em mim, vai contar cada um desses erros. Mas é assim mesmo, assim que a gente vai aprendendo e vai fazendo a vontade de Deus. Hoje nós queremos tratar sobre um tema que tem nos chamado muito a atenção particularmente. Movidos pela graça de Deus. Então eu vou dividir essa aula com o Denilson. Então eu vou fazer esse primeiro momento. E a Camila, ela estava programada para estar conosco, mas por alguns motivos específicos ela não vai compartilhar. Eu sei que o nome dela estava lá, mas por alguns motivos você pode procurar ela depois para saber quais são esses motivos. Tudo bem? Então nós vamos falar movidos pela graça. Então acompanhem por favor comigo Tito, capítulo 2, verso 11. Tito, capítulo 2, verso 11 ao 14, diz assim: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo participante, particularmente seu, dedicado à prática das boas obras. Amém? Essa escritura é muito interessante. De fato, eu tenho visto a maneira como Deus tem, ao longo de toda a história, feito grandes coisas para a humanidade. Eu tenho visto a graça de Deus se manifestando de diversas maneiras. E aqui nessa passagem, logo no verso 11, não sei se está pegando o slide, vamos lá ver agora. Tá, né? Aqui, né? Vamos aprendendo, né? É muita tecnologia. E essa questão da graça, ela é um conceito muito importante para nós como discípulos e também universitários, porque nós somos constantemente chamados a realizar muitas coisas, na verdade. Muitos aqui são amigos, são irmãos, são filhos. Alguns aqui já, eu sei que, assim como eu, são maridos. Então, nós temos diversos papéis e diferentes. Nós também somos estudantes. Então, nós temos deveres, coisas a se fazer. Constantemente somos chamados a realizar grandes coisas, a fazerem grandes coisas. Porém, um entendimento que é importante, eu acredito, para que a realização dessas coisas seja feita com sucesso, é o entendimento da importância dos porquês. Na verdade, quando criança, você, provavelmente assim como eu, fez muitas perguntas para os seus pais. Na verdade, eu lembro eu compartilhando com os meus pais, perguntando sobre várias coisas que deixavam meu pai de cabelo em pé, muitos porquês. Por que isso? Por que aquilo? Porque eu nasci nessa família? Por que eu faço parte de tudo isso? E eu sei que muitas vezes eu importunei um pouco meus pais, com perguntas também um pouco difíceis, mas isso faz parte do desenvolvimento de qualquer pessoa. Entender um pouco desses porquês movimentam. Isso faz parte do processo natural de aprendizagem de qualquer ser humano.
Então, para nós, sem dúvida nenhuma, que estamos incumbidos de realizar muitas coisas, entender o porquê realizamos cada uma dessas coisas, sem dúvida alguma, é algo muito importante. E um dos porquês que nós queremos trazer aqui é essa questão de como a graça de Deus tem se manifestado nas nossas vidas. E também ao longo da própria história. Como diz aqui nessa escritura, a graça de Deus tem se manifestado a todos os homens. Isso nós percebemos estudando um pouco a Bíblia, por meio do Antigo Testamento. Desde o início nós percebemos que a graça de Deus tem sido manifestada. Uma das coisas que nós podemos pensar sobre a manifestação da graça de Deus desde o início da humanidade é nós pensarmos um pouco no processo de criação. Nós não vamos aprofundar todas essas questões, mas esse é um dos porquês que muitas vezes deixam alguns, de fato, se questionando sobre essas questões de uma forma muito enfática. E nós, como somos discípulos, nós temos um porquê responder a uma pessoa que menciona sobre o porquê fomos criados. Nós temos essa resposta. E nas Escrituras nós temos diversas coisas que nos ajudam a dar essa resposta desse porquê. Uma das coisas, sem dúvida nenhuma, é quando nós analisamos a questão da própria criação. Nós identificamos que nós fomos criados, cada um de nós, à imagem e à semelhança de Deus. Isso é algo que particularmente me chama muito a atenção. Em Deus, em meio a toda a sua criação do universo, em todas as coisas que Ele criou, Ele nos criou, então, a sua imagem e a sua semelhança. Ele colocou em nós o direito de poder se relacionar com Ele, a oportunidade de poder, então, sermos criativos, de poder nos desenvolver. Muitas coisas passam por essa iniciativa do próprio Deus de nos criar a sua imagem e a sua semelhança também. Então, com isso, eu posso identificar também a questão da própria complexidade com que o mundo aí está. Eu posso olhar para a natureza e pensar como Deus também foi tão cuidadoso a me criar a sua imagem e a sua semelhança e também me proporcionar todo subsídio para que de alguma maneira eu pudesse me relacionar com Ele. Então a natureza está aí e tantos outros fatores que nos fazem acreditar no amor de Deus, de que de fato nós somos muito especiais, mais especiais do que qualquer outro tipo de animal. Em Salmos, capítulo 8, verso 5, não precisa ir lá, mas diz assim: Tu o fizestes um pouco menor do que os anjos, e coroastes de glória e de honra. Tu o fizestes dominar sobre as obras das tuas mãos. Tu o sujeitastes debaixo dos seus pés. Só um minutinho. Não é incrível pensar nisso? Na verdade, nós fomos criados um pouco menor do que os anjos. E então nós percebemos quanto Deus nos fez com muito cuidado, de fato mostrando a sua grandeza. Porém, de alguma maneira, o pecado entrou no mundo, nós sabemos bem dessa história, com Adão e Eva, e de alguma maneira isso tentou atrapalhar algo planejado pelo próprio Deus, de criarmos um vínculo com Ele, e também da questão da própria glória a Deus. Isso são questões muito importantes quando nós estudamos o processo da criação, porque a criação de Deus passa muito por esses dois conceitos, sobre nós termos sido criados para dar glórias a Deus e também para criarmos um vínculo pessoal com Deus. Então, quando o pecado entra no mundo, ele trouxe uma consequência avassaladora. E em Gênesis capítulo 8, não precisa ir lá, no verso 21, menciona que depois do pecado, do pecado de Adão, todos nós, seres humanos, temos uma tendência a uma inclinação voltada para o mal. E ao longo da história nós percebemos diversas maneiras Deus tentando restabelecer algo que foi perdido naquele momento por conta do pecado, por conta do pecado de cada um de nós. E ao longo da humanidade nós percebemos claramente isso. Nós percebemos em Gênesis 6 também, no versos 5 e 7,
Eu estou citando algumas, se você puder ir anotando, eu acho que seria interessante. Gênesis capítulo 6, 5 e 7. É uma passagem que mostra muito um pouco da tristeza de Deus. A tristeza que Deus sentiu naquele momento por conta do pecado, da desordem do ser humano, da desobediência do ser humano. Então, a partir de então, como eu mencionei, Deus utilizou várias situações. E uma das coisas que Deus utilizou para restabelecer algo que foi perdido foi a questão da própria aliança. Então, Deus fez aliança com o seu povo. Deus fez uma aliança ali, inicialmente nós vemos com Noé, na verdade, na medida que ele faz uma aliança prometendo que nunca mais destruiria o povo por conta do pecado. Então você entende o quanto o nosso pecado ofendeu o coração de Deus por toda a sua soberania, por toda a sua grandeza. E aí então nós percebemos que Deus ele começa a tomar uma iniciativa. E ele faz uma aliança com Noé. Posteriormente nós vemos Deus fazendo uma aliança então com Abraão. E você pode acompanhar em Gênesis capítulo 12, do 1 ao 3, então eu estou citando muitas escrituras aqui para que nós possamos ganhar tempo, mas que você possa então depois estudar com um pouco mais de calma. Em Gênesis 12, do 1 ao 3, e Gênesis 15, do 1 ao 5, e em Gênesis 17, do 1 ao 14. Então eu vou repetir: Gênesis 12, do 1 ao 3, Gênesis 15, do 1 ao 5 e Gênesis 17, do 1 ao 14. Deus então promete que não só mais destruiria o ser humano por conta do pecado, mas de alguma maneira ele daria soluções à humanidade para que pudesse então se relacionar com o Criador. Deus então entendeu que de fato o pecado era avassalador. Decidiu separar o povo com um propósito. Nós vemos então a aliança que Deus faz com Abraão de separar o povo, e ele menciona que então será o Deus desse povo. Ele decide então caminhar com o povo, participar da história desse povo, se mostrar a esse povo em toda a sua extensão, em todo o seu amor, mostrando toda a sua graça, mostrando a importância de cada uma das coisas para esse povo em específico. Isso é algo muito especial de se pensar. Deus instituiu então leis, Deus instituiu maneiras para que o povo pudesse se relacionar com eles. Você acompanha no Antigo Testamento, você vê Deus colocando algumas leis para proteger esse povo de possíveis coisas, possíveis maus que eles pudessem então passar por conta de não praticar cada uma dessas leis. E também para que de alguma maneira eles pudessem, essas leis, adorarem ao Criador, criarem um vínculo com o Pai. Então Deus foi extremamente cuidadoso em tudo. Isso a gente vê até mesmo no Antigo Testamento, essa questão do sacrifício, como o pecado, nós sabemos, estudando um pouco sobre a Bíblia, ele gera naturalmente a morte espiritual. Deus utilizava diversas coisas, como o próprio sacrifício no Antigo Testamento, já desde o Antigo Testamento, como maneiras de purificação para restabelecer esse vínculo com a humanidade. E o perfil dos servos escolhidos, se você parar para perceber, sempre eram, na sua grande maioria, pessoas incapacitadas, pessoas que não tinham muitos talentos talvez para a humanidade, não eram talvez muito vistas ou talvez não tão fortes assim, mas ainda assim Deus sempre foi trabalhando em meio a esse povo. Tanto é que tem uma passagem que menciona justamente o porquê Deus escolheu o povo de Israel. Deus escolheu o povo de Israel não era porque ele era mais numeroso, mais forte que um outro povo, mas simplesmente por sua graça, simplesmente por seu amor. Normalmente Deus escolheu Moisés, pessoas capacitadas. Você vê lá Moisés, ele nem sabia como falar diante de uma autoridade, ele gaguejava, ele tinha problema de comunicação, mas ainda assim Deus olhou para ele lá no fundo e falou: eu quero usar você. E assim também foi na vida de Davi. Deus olhou para Davi, muitos olhavam para a aparência de Davi, e Deus enxergou algo para poder trabalhar no coração de Davi. E assim tantas histórias que nós acompanhamos no Antigo Testamento. Homens incapazes,
mas por conta de Deus, Deus os tornou capazes de poderem realizar grandes coisas. Isso é incrível, irmão. Quando eu paro para pensar nisso, é algo que particularmente me constrange todos os dias. Todos os dias poder pensar na história da humanidade, ver a maneira como Deus nos criou de um modo muito especial, como eu fui feito à sua imagem, à sua semelhança, ver a maneira como Ele sempre cuidou da história da humanidade, podendo tomar a iniciativa de alcançar pecadores assim como eu também, para criar um vínculo e uma amizade profunda. Isso é algo que particularmente me constrange muito. Então, o que eu posso tirar, entendendo essas questões, desde o início da manifestação de Deus por meio de todas essas coisas? Uma das coisas que eu posso tirar e poder aprender é que Deus ele sempre está no controle de cada situação, não é verdade? Eu sei que no nosso ministério nós passamos por diversas dificuldades, diversos problemas que às vezes nos fazem querer parar, querer desanimar, querer acreditar que talvez Deus não esteja conosco. Mas quando eu olho para a história da humanidade, eu consigo enxergar um Deus que sempre esteve próximo de cada um dos seus. Ele sempre esteve também no controle, observando cada uma das coisas. Nosso Pai, Ele se manifestou a Israel sendo um Pai cuidadoso, um Pai zeloso, um Pai misericordioso, um Pai justo, um Pai santo, entre outros atributos. Eu consigo enxergar, olhando a história do povo. Eu posso acreditar que esse mesmo Deus, Ele ainda continua sendo justo, Ele ainda continua sendo santo, poderoso, para realizar qualquer tipo de coisa em nossos ministérios. Existe uma semelhança com esse povo, não precisa ir lá também, mas em 1 Coríntios 1, verso 21 ao 31, acho que vale a pena a gente ler essa escritura, e aí eu já passo a palavra para o Denilson. 1 Coríntios, capítulo 1, 26 ao 31, aqui diz, Paulo diz um pouco do perfil dos escolhidos. 1, verso 26 ao 31, diz assim: Irmãos, pensem no que vocês eram quando vocês foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento, mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios. Escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. É, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade, redenção, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Que nós possamos levar, então, esse entendimento de que Deus escolheu pessoas ao longo da história totalmente incapacitadas, que o mundo olharia para elas, talvez não acharia nenhum valor, mas Deus encontrou o valor. E assim como Deus encontrou o valor nessas pessoas, Deus ele tem encontrado valor nas nossas vidas. Quando eu olho para a minha vida, eu falo, eu sou totalmente incapacitado de poder liderar um ministério, de sair de São Paulo para Belo Horizonte, mas quando eu olho para a história desse povo, eu consigo enxergar o amor de Deus guiando em cada situação. E aí eu falo, sim, é totalmente possível, porque o Deus que me acompanha é justo, poderoso e amoroso. Gostaria de chamar o Denilson. Amém. Obrigado, Kevin. Amém. Prazer estar aqui com vocês. Bem-vindo, Anderson. Muito bom. Quero inicialmente agradecer a oportunidade de compartilhar com vocês, dividindo esse tempo, com meu amigo Miqueias. Obrigado, meu irmão, por compartilhar e falar um pouco das coisas do teu coração aqui.
E ontem eu estava falando com o Miqueias, né, depois de horas na estrada, né, ônibus quebrado e todas as aventuras, né, que os mineiros passaram de anteontem para ontem. E o Miqueias, no final da noite, né, a gente conversando um pouquinho sobre esse tempo aqui de hoje, o Miqueias vira para mim e fala: eu estou empolgado. E eu falei para ele por telefone, né? Falei para ele, eu também estou muito animado com esse tempo, né? E eu queria agradecer porque, de fato, é o melhor tema que a gente tem aqui. Porque é muito animador falar de coisas que nos animam. Né? Encoraja a gente a falar de coisas que nos encorajam. E eu estou feliz também pela estruturação, né, da conferência, de a gente pegar esses primeiros dias e nos concentrarmos no porquê a gente faz todas as coisas, né? Nos concentrarmos naquilo que realmente nos empolga, nos anima, nos impulsiona a servirmos a Deus de todo o coração, a sonharmos o sonho de Deus, que em Minas Gerais é a graça, né? A graça de Deus manifestada de diferentes formas me anima Miqueias. E eu acredito que anima cada um de nós que estamos aqui. Miqueias trouxe esse primeiro ponto, que é muito encorajador. Quando a gente se vê na história, Deus tem um plano, Deus tem um sonho, e ao longo de séculos, ao longo de milênios, esse plano está se desenrolando. Efésios capítulo 1, a Bíblia fala para a gente que antes da fundação do mundo, Deus sonhava comigo e com você. Deus sabia o nosso nome, Deus sabia as nossas fraquezas, as nossas forças, Deus sabia tudo sobre nós e tinha prazer em cada um de nós. Amém. E aí, ao longo da história, no tempo certo, Deus trouxe você à existência. E por alguns anos, por uns bons anos, Ele ainda suportou o nosso pecado. Ele ainda suportou aqueles anos da nossa vida que a gente não estava nem aí com Ele, né? A gente vivia a nossa vida sem pensar em Deus. E no tempo certo, Ele colocou alguém no nosso caminho. Ele manifestou a cada um de nós a sua graça. Nós nos voltamos para Deus, cada um tem sua história. Ontem a gente ouviu aqui, né, de histórias encorajadoras, né, de alguns irmãos. Cada um de nós tem a nossa história com Deus, cada um de nós está construindo essa história. E eu gosto de pensar que na eternidade Deus está esperando por nós, num tempo onde a gente vai compartilhar com Ele todas as coisas que aconteceram aqui, onde a gente vai contar as histórias. Ele está esperando por nós para que a gente chegue diante dele e fale: poxa, valeu a pena. Porque ao longo de toda essa trajetória, de toda essa jornada terrena, valeu a pena, porque eu conheci mais do Senhor e agora eu estou conhecendo plenamente. Amém. Sabe, compreender o nosso papel na história, o nosso papel que cada um de nós tem de responsabilidade com a nossa geração, de ajudarmos como instrumentos de Deus a construirmos esse plano, termos a honra de participarmos disso. Isso é encorajador. E é a primeira manifestação da graça de Deus que a gente queria levantar aqui. Logo depois, no trecho que a gente leu de Tito, capítulo 2, no versículo 14, a Bíblia fala assim: Ele se entregou por nós a fim de nos remir. Essa é a segunda manifestação da graça de Deus que a gente gostaria de trazer e que anima demais a gente. É pensar na cruz, é pensar na morte, no sacrifício do Senhor Jesus Cristo. E é interessante isso, né? Porque a gente vê como uma morte tão horrível pode nos animar. E a gente fica animados com isso, a partir do momento que a gente entende isso no contexto do plano geral. A gente está falando sobre o plano de Deus, e o ponto central desse plano é justamente a cruz.
a morte do Senhor Jesus Cristo. E as consequências disso, como isso tem o poder de tocar a nossa vida. Eu lembro, quando eu estudei a Bíblia sobre o pecado, há algumas décadas atrás, eu conhecia alguma coisa da Bíblia, e dois irmãos da igreja estavam estudando comigo a respeito de pecado. E a gente leu uma daquelas listas lá, que a Bíblia traz sobre o pecado. A gente falou de cada um dos pecados. Eu falei sobre a minha vida, identificando aqueles pecados nos meus anos de vida. E aí no final, um desses irmãos, ele chegou para mim e me perguntou: e aí, Denilson, depois de tudo isso, como você se sente? Aí eu virei para ele e falei: com um sorrisinho no rosto, eu me sinto um pecador. Pela graça de Deus, que se manifestou ali também, ele queria me enforcar naquele momento, mas ele teve domínio próprio, não fez isso, por isso estou aqui contando essa história, Mas, na verdade, o que acontecia comigo nessa época da minha vida era que eu estava já cansado de lutar contra o pecado. Eu já tinha, me rendido, porque eu já tinha tentado vencer as minhas batalhas com imoralidade sexual, por exemplo, muitas e muitas vezes, e eu tinha sido derrotado em cada uma delas. E a minha estratégia foi: eu não consigo cumprir esse negócio aqui, eu vou ser superficial. Eu não vou dar muita bola, senão isso me carrega com uma culpa que eu não quero levar ao longo da minha vida. Mas os estudos se seguiram e logo alguns dias depois eu estudei na Bíblia algo que me marcou profundamente. E foi exatamente o contexto da morte de Jesus Cristo. E entender que isso tinha a ver exatamente com a minha vida, isso me transformou completamente. Me ajudou a assumir um compromisso pessoal com Cristo, com meu Salvador. Eu comecei a pensar pela primeira vez na vida que se eu sozinho, se fosse só eu que estivesse me arrependendo dos meus pecados, olhando para Deus, Jesus teria vindo e feito o que Ele fez só por mim. E Ele faria isso só por você, só por cada pessoa. Tamanho é o amor perfeito e infinito dele por nós. Eu queria ilustrar, não está tão nítido, mas eu queria ilustrar esses pontos com algumas obras de arte históricas. Isso aqui é uma pintura de Salvador Dalí, da cruz, e expressa muito bem um pouco do que eu senti quando eu melhorou? Agora vai. Expressa um pouco o que eu senti quando eu estudei sobre a crucificação. Salvador Dalí, ele coloca ali Jesus, um príncipe crucificado, e atrás dele, como se ele estivesse sustentando por meio dessa obra perfeita que ele fez, todas as trevas e iluminando o mundo abaixo dele. A crucificação não foi algo humano, foi algo do plano de Deus, eterno, que foi concebido nos céus. E quando eu entendi esse amor de Deus por minha vida, eu entendi que aquela carga de pecado que eu não conseguia vencer, poderia ficar sustentado por Cristo. Na verdade, foi isso que Ele fez por mim. Ele assumiu aquela multidão de pecados sobre Ele, colocou todas as trevas para trás, e Ele jogou luz na minha existência, jogou luz no meu caminho. Isso, na minha vida, foi um grande divisor de águas. Hoje a gente celebra a ceia com esse propósito de recordarmos do sacrifício de Cristo por nós, de renovarmos a nossa fé, de renovarmos a força que vem por meio da manifestação da graça de Deus através da cruz. Uma outra obra
que é interessante e para mim expressa também um aspecto do sacrifício de Jesus na cruz. Isso daqui é uma gravura famosa de um pintor renascentista alemão, né, chamado Albrecht Dürer. E a história que envolve essa obra é a seguinte: Dürer tinha um grande amigo chamado Franz, e eles eram muito pobres, e eles trabalhavam muito duro e tinham um sonho na juventude deles de se tornarem grandes artistas. Só que eles rapidamente entenderam que eles não conseguiriam, porque eles tinham que trabalhar muito e muito pesado para se sustentarem. Então eles tiveram uma ideia: bom, vamos fazer um sorteio aqui entre nós, e aí aquele que for sorteado vai fazer os seus estudos, e o outro vai trabalhar numa jornada dupla e vai sustentar os estudos daquele que foi sorteado. E aí, depois, quando o que foi estudar lá as artes estiver se sustentando, ele volta e ajuda o outro a fazer também seus estudos e a se tornar um grande artista. E eles tinham um talento, o plano parecia perfeito, e aí o Dürer foi sorteado. E ele foi, o amigo dele, fiel, leal, trabalhou duramente, e ele fez os seus estudos. Anos depois, ele voltou para a terra dele, né, no interior lá da Alemanha, e ele queria, né, que o amigo estudasse, mas ele viu o seguinte, que o trabalho duro, penoso do amigo tinha destruído as mãos dele. E aquelas mãos brutas já não tinha mais a sensibilidade das mãos de um artista. E mesmo ele tendo talento, ele jamais chegaria ao nível de um grande artista. E no momento onde esse amigo do Dürer, né, o Franz, estava orando, ele capturou esse momento e ele desenhou essas mãos em prece, mãos que oram, mãos que não podem desenhar grandes obras, mas mãos que podem render a Deus, um coração quebrantado. Sabe, isso traz para mim a lealdade que Cristo tem por nós e a grande amizade que Ele oferece por nós. Porque as mãos de Cristo também foram destruídas para que a gente pudesse sonhar com os céus, sonhar em ter uma comunhão íntima, perfeita, e termos a esperança da vida eterna. Eu estava lendo hoje de manhã a passagem, né, onde Tomé, falando para os discípulos, né, que disseram que tinha visto Jesus depois da ressurreição, e Tomé fala: eu só acredito se eu puder tocar na ferida, eu só acredito se eu puder ver as mãos de Jesus atravessadas pelo cravo. E depois Jesus apareceu para Tomé e fala: toca aqui, Tomé, olha só a minha mão, olha só o meu lado. Mesmo o Cristo ressurreto tem as marcas da cruz em seu corpo. Um dia, eu e você vamos poder tocar essas marcas de Cristo e vamos poder diretamente agradecê-lo por tudo que Ele fez. Mas essa amizade leal nos traz aqui, irmãos, essa amizade leal nos impulsiona a fazermos grandes coisas, porque antes de qualquer coisa, antes de nós sermos trazidos à existência por Deus, Deus já havia nos amado e já havia providenciado essa obra perfeita, né, de salvação. Uma manifestação da graça de Deus que nos impulsiona, que nos encoraja e que abre caminho para uma terceira coisa, uma terceira manifestação da graça de Deus, que a gente queria trazer para a nossa reflexão hoje. Tito capítulo 2, ele fala que tudo isso foi feito porque Deus queria ter à sua volta um povo particularmente seu. Sabe, a morte de Cristo na cruz, o plano de Deus envolve um povo, envolve ao longo dos séculos a constituição de um povo.
Esse povo, na verdade, é uma grande família, a família de Deus. Rembrandt retratou isso aqui na figura do filho pródigo, né? O retorno do filho pródigo, e a gente vê muita coisa nessa imagem, né? Nesse quadro que ele pintou, mas retrata a realidade de cada um de nós, na verdade. Como filhos pródigos, um dia nós caímos em si. Cada um de nós caiu em si. Ou então, a gente está nesse processo, né? E por isso estamos aqui. E voltamos, ou temos essa grande oportunidade de voltar para a casa do Pai, de sermos reconhecidos, de sermos abraçados pelo Pai, de sermos apontados como membros dessa grande família. Sabe, isso para mim é uma das coisas que mais tem me encorajado nesses últimos tempos. Eu refleti mais profundamente sobre a minha filiação. Como cristãos, nós somos como galhos secos, né? O tema aqui da nossa conferência, galhos secos que foram enxertados na videira e que pela seiva do Espírito ganharam novamente vida e podem sonhar em dar frutos. Cada um de nós estávamos secos, longe de Deus, em algum momento da nossa vida, e podemos ser trazidos, enxertados. Somos filhos adotivos na família de Deus. A gente tem um irmão mais velho, que é o nosso resgatador, que é o nosso Salvador, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E quanta honra nós temos de sermos considerados como irmãos de Jesus Cristo, nessa grande família, abraçados pelo Pai. Esse aqui é um ícone do século XV, e tem uma história interessante também, porque havia um mosteiro lá na Rússia, num vilarejo russo, e esse vilarejo, num determinado momento da história lá, ele estava sendo atacado por povos inimigos, e isso estava afligindo muito as pessoas que viviam ali naquela comunidade, e especialmente naquele mosteiro. E o diretor lá, né, o responsável, chamou um artista e pediu para ele pintar alguma coisa, fazer alguma coisa que pudesse ajudá-los naquele momento, que pudesse ajudá-los a refletir, né, espiritualmente naquele momento e dar segurança. E aí esse artista, né, Rublev, inspirado lá em Gênesis capítulo 18, quando Abraão recebe a visita de 3 anjos, né, e esses 3 anjos simbolizavam ali a Trindade, e esses anjos são recebidos na tenda, né, por Abraão, e Abraão prepara uma refeição para eles, e eles têm ali um momento de comunhão, e Deus reforça nesse momento para Abraão que ele realmente teria um filho, porque isso seria chave no plano de Deus. Inspirado nessa passagem, ele faz essa pintura representando a Trindade, e as pessoas daquele vilarejo começaram a fazer suas orações pensando na Trindade, né? E o Caio ontem falou um pouco sobre isso, como nós temos a graça por meio da obra perfeita do Senhor Jesus Cristo de sermos chamados para dentro da Trindade de Deus. Isso é um mistério, e isso é uma fonte de poder inesgotável, irmãos, para cada um de nós. Amém. Quando nós lemos João capítulo 17, a oração de Jesus antes dele ir para a cruz, ele fala tanto disso. A união que ele tinha com o Pai é a mesma união que ele queria para nós e entre nós e Deus. Ele fala que o amor com que o Pai o amava seria o mesmo amor com que o Pai ama cada um de nós. Nós fazemos parte dessa comunhão eterna entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, porque nós fazemos parte da família de Deus. Sabe, isso na prática, na minha vida, tem o mesmo efeito do que teve
nas pessoas dessa vila lá no século XV. Tem o mesmo efeito em cada coração ao longo da história. Há umas semanas atrás, a gente estava aqui em Brasília, numa reunião, e nesse tempo, uma irmã falou uma coisa que entrou no meu coração meio torto, né? Sabe, essas coisas que vêm meio enviesados, né? Depois eu fui para casa e aquele negócio começou a vir novamente na minha mente, e eu falei, cara, aquilo feriu meu coração, aquilo me fez muito mal, e eu comecei a criar uma raiz de amargura com relação a essa irmã e com relação àquilo que ela mencionou, né, diretamente para mim naquele tempo. E eu falei, bom, a gente tem que conversar, a gente tem que falar a respeito disso, e ao mesmo tempo falar dessas coisas é tão desafiante, é tão difícil, porque primeiro vem, isso é uma bobagem, vamos em frente, está tudo certo. Depois, puxa, mas e como é que será a reação da outra pessoa, né? E se eu falo e ele me fere mais ainda, ou ela me fere mais ainda, como é que vai ser? E a gente vai se desviando e criando uma complexidade que não existe, porque a coisa é simples. Sabe o que me dá coragem, o que me deu coragem nessa situação? Orar, pensar que eu estou na casa do Pai, pensar que essa irmã é minha irmã, né? Isso não é um jargão religioso que a gente usa entre nós, somos irmãos de verdade, porque o Espírito que habita em mim é o mesmo que habita em você, e isso nos une numa comunidade, numa família fraterna. Sabe, isso me encoraja, isso me ajuda a dar passos. Eu marquei com ela, tivemos um tempo ótimo, somos mais amigos agora do que jamais fomos antes dessa conversa. Nesse sentido, Deus trabalha para o nosso bem e para nos unir. Irmãos, entender o nosso papel na história, entender que a gente não está aqui à toa, ou por engano, ou por um acaso da natureza, entender que nós fazemos parte do plano de Deus. Amém. Que Deus tem chamado a mim e a você, aqui no Brasil, na cidade onde você mora, na universidade onde você estuda, para participar do plano dele, para fazer grandes coisas. É isso que Jesus falou, eu vou para o Pai, mas vocês vão fazer coisas maiores ainda. Isso é uma honra. Nós precisamos entender essa manifestação da graça de Deus nas nossas vidas. Entender a manifestação da graça de Deus por meio da cruz, que tem o poder de nos impulsionar, de produzir uma conexão com Deus e uns com os outros, e nada mais nesse universo pode produzir. Entender que nós fazemos parte da família de Deus, somos irmãos, estamos no meio de uma comunidade, essa é uma manifestação da graça de Deus. Irmãos, essas coisas têm me movido nos últimos anos, essas coisas têm movido Miqueias nos últimos anos, essas coisas vai mover os nossos corações e vai nos ajudar a fazer o trabalho de Deus com toda a intensidade, com toda a força, sonhar para Deus grandes coisas para a honra e glória de Deus. Essas coisas têm o potencial de nos livrar de qualquer legalismo ou de qualquer trabalho humano pesado que a gente faça para nós mesmos. A história, e nós somos parte dela, a cruz, e isso transformou as nossas vidas para sempre. A família de Deus da qual fazemos parte. Que a gente possa pegar essas coisas e transformar isso em obras gloriosas de gratidão para o nosso Deus. Amém. Muito obrigado.